Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Muito bem, então agora vamos apresentar a função universal sobre a qual nós fizemos uma breve definição, uma breve menção durante a aula anterior, a aula imediatamente anterior a essa. E então essa função universal apresenta uma dependência funcional nas temperaturas T1 e T2. A temperatura T1 é a temperatura do reservatório térmico denominado fonte quente, e a temperatura T2 é a temperatura T1, é a temperatura da fonte quente, em outras palavras, do reservatório térmico intitulado fonte quente, ao passo que a temperatura T2 é a temperatura do reservatório térmico frio, ou seja, em outras palavras, da fonte fria. Então essa função universal depende única e exclusivamente das temperaturas T1 e T2, não dependendo das características físico-químicas, por assim dizer, do fluido termodinâmico, e bem como não depende dos processos e dos trâmites, por assim dizer, funcionais, dos procedimentos funcionais da máquina térmica, qualquer que seja ela. Então, agora, essa função, nós vamos agora, após analisar aqui o gráfico bidimensional, pressão em relação ao volume, com 3 isotermas e 2 curvas adiabáticas. Aqui nós temos 3 ciclos termodinâmicos reversíveis do tipo ciclo de Carnot, o A, B, C, D, o A, B, o D, C, E, F, D, e o ciclo termodinâmico maior, que é o ciclo termodinâmico gerado pela superposição dos dois primeiros, exatamente o ciclo termodinâmico reversível de Carnot, do tipo Carnot, que é o A, B, E, F, A. Muito bem, então agora vamos escrever aqui a função universal. Então nós temos para o ciclo termodinâmico reversível de Carnot, ABCB, e de D para A, obviamente por tratar-se notoriamente de um ciclo termodinâmico. Então a função universal aqui em questão é uma função que depende da temperatura T1 e da temperatura T2, única e exclusivamente, e isso nós podemos escrever como Q1 dividido por Q2, ou seja, a quantidade de calor associada ao trecho da isoterma AB. É o Q1, ao passo que a quantidade de calor associada ao trecho da isoterma CD é a quantidade Q2. Muito bem, então agora vamos escrever similarmente uma função universal, também expressa em termos de temperatura, cuja dependência funcional está escrita em termos das temperaturas. Aqui a temperatura da isoterma T1, fonte quente, temperatura da isoterma T2, fonte fria, para uma máquina térmica de Carnot que está associada a esse ciclo A, B, C, D, A. Então, aqui nós temos a fonte quente e a fonte fria para uma máquina térmica que está operando aqui nesse contexto do ciclo termodinâmico fechado, obviamente fechado por ser o ciclo A, B, C, D, A. Então agora consideremos o ciclo termodinâmico D, C, E, F, de D para C, de C para E, de E para F, de F para D, compondo um ciclo, portanto fechando a trajetória de evolução do sistema termodinâmico, e por conseguinte nós temos aqui a
temperatura, qual é a temperatura? A fonte quente para a máquina térmica de Carnot, que está aqui associada a CEFD, é exatamente T2. T2 é a temperatura da fonte quente e T3 é a temperatura da fonte fria. Então, T2, T3, e isso é igual a Q2 dividido por Q3. Ou seja, mais uma vez, para uma máquina térmica que está associada ao ciclo termodinâmico, uma máquina térmica de Carnot, associada ao ciclo termodinâmico CEFD, de D para C, C para E, de E para F, de F para D, completando o ciclo. Então, Q2 é exatamente a fonte associada à fonte quente e Q3 associada à fonte fria. Muito bem, então, mais uma vez, aqui considerando o ciclo termodinâmico geral, gerado pela superposição dos dois primeiros citados, então nós temos A para B, E para F. Então, de A para B, de B para E, de E para F e de F para A, fechando, como o próprio nome sugere, um ciclo termodinâmico. Então, ciclo de evolução termodinâmica do sistema termodinâmico. Então, aqui nós temos uma função, nesse caso, a máquina térmica, a fonte quente está associada a isotermos de temperatura T1 e a fonte fria está associada a isotermos de temperatura T3. Isso é igual a Q1 dividido por Q3, ou seja, uma função que é expressa como Q1 dividido por Q3, uma vez que o rendimento é escrito como 1 menos Q1 dividido por Q2, e então essa função dependerá das temperaturas e inicialmente ela considera o termo Q1 dividido por Q2. Muito bem, então agora nós vamos considerar que nós sabemos que Q1 dividido por Q2 nós sabemos que Q1 dividido por Q2 é igual, pode ser reescrito como Q1 dividido por Q2, e usufruindo da propriedade, com base na análise real, usufruindo da propriedade de elemento neutro da operação de multiplicação para o espaço contínuo dos reais, nós podemos multiplicar pelo número 1, ou dividir pelo número 1, sendo o número 1 elemento neutro da operação de multiplicação para o espaço contínuo dos reais. E o número 1 pode ser expresso como uma divisão de dois números, contanto que esses números dois números iguais, contanto que esse número não seja zero, pois 0 dividido por 0, conforme a análise real, gera um resultado, gera como solução um conjunto infinitamente degenerado e, portanto, apresentando um conjunto infinito de soluções. Então, nesse caso, nós substituiremos convenientemente esse número 1 por Q3 dividido por Q3. Então, assim, nós podemos considerar Q1 dividido por Q2 multiplicado por Q3 dividido por Q3, nós podemos reescrever como usufruindo da seguinte propriedade. Vamos considerar a seguinte propriedade: A dividido por B dividido por C dividido por D, isso é igual a A dividido por B multiplicado por D dividido por C. Então, isso significa que, com base nessa propriedade estudada durante o nosso primeiro grau, nós podemos reescrever aqui como Q1 nós podemos escrever
escrever como A dividido por B dividido por C dividido por D, isso é A dividido por B multiplicado por D dividido por C. Nós podemos escrever essa expressão como Q1 dividido assim, Q1 dividido por Q3, e aqui reposicionando os termos, considerando a propriedade de comutatividade da operação de multiplicação no espaço contínuo dos reais. Então nós temos Q3 dividido por Q2. Então isso sim pode ser reescrito como Q1 dividido por Q3 dividido por Q2 dividido por Q3. Muito bem. Então a divisão de duas divisões. Então quanto que vale Q1 dividido por Q3 e Q2 dividido por Q3? Vamos analisar. Então nós podemos considerar que Q1 dividido por Q2, onde está? É essa função. Então aqui nós temos a função universal que depende de T1 e T2. Aqui está Q1 dividido por Q2, é essa função. Q1 dividido por Q3, onde está? Q1 dividido por Q3 é a função universal que depende de T1 e de T3, das temperaturas T1 e T3. E Q2 dividido por Q3, aqui está exatamente essa função universal cujas temperaturas são T2 e T3. Muito bem, então vamos guardar este resultado. Vamos guardar esse resultado e retomaremos durante a próxima aula de discussão. Muito obrigado a todos.